O nosso grupo, então, é o tema 4, somos eu, a Diana, a Josimar e a Susana. A gente vai falar sobre o que é um autor por Michel Foucault. O Michel Foucault, então, em uma conferência em 1969, ele fala da relação do autor com a obra e ele explica também alguns detalhes sobre a obra. E ele fala do autor como ele é visto hoje na escrita contemporânea. Né? O Foucault abre a conferência com a seguinte pergunta: quem importa quem fala, né? E essa indiferença, ele se afirma no princípio épico. Esse apagamento, ele tornou-se um tema cotidiano pela crítica e é, até hoje, pela crítica, porque a conferência é de 69, né? Até hoje ele é bastante questionado pela crítica, né? Mas o essencial, segundo ele, não é constatar o desaparecimento dele no texto, mas sim aonde que a gente pode encontrar o autor, os locais onde eles são encontrados. Né? Ele define 4 itens que devem ser analisados. O nome do autor, que não há como descrever o autor e não há como tratá-lo como um nome próprio comum. A relação de apropriação, em que ele não é dono da sua obra, dos seus textos. A relação de atribuição, daí sim é atribuído a ele a obra, o que lhe foi dito, o que foi escrito. E a posição do autor, que pode ser tanto no prefácio, como pode ser até como narrador de um texto. Né? O Foucault, primeiramente, fala da relação do autor com o texto. Então, há 2 temas. A escrita se libertou do tema da expressão ela se basta por si mesma. E a escrita tem parentesco com a morte. Ali nesse parentesco com a morte, ele fala da Scheherazade. Ele cita a Scheherazade, fala as histórias lá da Mil e Uma Noites para não morrer, né, na história. Só que, de certa forma, ela acaba morrendo no próprio conto. Ela não aparece no conto, nos contos que ela fala. É essa relação que ele está falando, que ela tentava falar para não morrer, só que ela acabava morrendo, de certa forma, nos contos que ela lia, que ela contava, né? E essa morte do autor se manifesta no desaparecimento das características individuais do sujeito que escreve. É preciso que ele faça papel de morto, e já faz bastante tempo, né, que a crítica constatou isso. Né? Em segundo momento, então, o Foucault também fala da noção da obra. Mas o que seria a obra, então? Né? Qual a relação da obra com o autor? De que elementos que ela se compõe? No caso, um exemplo assim, se eu fosse, eu no caso, não sou uma autora, o que eu escrevo, o que eu dito, é considerado obra? Ou no caso de um autor mesmo, vamos citar aí, Machado de Assis, eles acham lá um negócio que ele escreveu, um conto que ele escreveu, só que lá dentro do conto aparece lá um bilhete de um encontro. Esse bilhete faria parte da obra? E por que não faria? Né? Ele questiona isso. Ele define que a teoria de obra não existe. Isso não tem como dizer que deixemos o escritor e vamos estudar a obra. O que isso quer dizer? Isso não tem como fazer. Né? Ele mostra que a palavra obra é tão problemática como a individualidade do autor. Né? Essa individualidade do autor, como o próprio nome já diz, né? Ele é individual. Né? No caso, assim, o Shakespeare, né, foi quem escreveu Romeu e Julieta, né? Se hoje em dia dissessem o Shakespeare, ele tem um olho escuro, isso não mudaria em nada, ele continua sendo o autor de Romeu e Julieta. Que o Shakespeare não morou em tal casa que é visitada lá, isso também não mudaria muita coisa, ele continuaria sendo o autor de Romeu e Julieta. Agora, se ele não escreveu, se dissessem hoje, não, o Shakespeare não foi Romeu e Julieta, ele deixaria de ser o Shakespeare, mesmo eles continuando sendo o Shakespeare como pessoa, ele deixaria de ser o autor, ele passaria a ter um nome esquecido, né? E o nome do autor não é exatamente, então, um nome próprio como o outro, né? Então, o fato Foucault coloca também que o fato de haver um nome de autor, o fato de que se possa dizer, né, isso foi escrito por tal pessoa, ou tal pessoa é o autor disso, indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, indiferente, que flutua e passa.
O anonimato literário não é suportável por nós. A função do autor hoje em dia atua fortemente nas obras literárias. Hoje em dia, quando nós vamos citar algum livro, alguma coisa, sempre a gente diz, é o autor tal. Nós sempre nos referimos ao autor, né? A gente dá um certo status a ele. E isso coloca mais ênfase no autor, e é o que o Foucault defende também, né? Então, ele também, o nome do autor, ele deve receber o certo status, né? Que é ele que caracteriza os textos, é ele que dá ênfase nos textos, né? O autor é, sem dúvida, quem se pode atribuir o que foi dito e o que foi escrito. Foucault também comentou isso, pois ele é quem promove essa função dentro da estrutura do discurso. O autor é o sujeito do discurso. Acredito que o efeito de uma discursividade entre quais literárias e científicas tenta elevar o reconhecimento do autor, e não o seu esquecimento, a exigência do retorno à origem da obra. Foucault, ele bate muito de frente com vários historiadores, pensadores, que ele acredita que a obra tem que retornar a quem a escreveu. Que nós não podemos fazer muita coisa se a gente não se lembrar de quem criou a obra. Pode ser dizer que a linguagem, quando a gente faz interpretações, vai mudar, mas o autor, aquele que escreveu a obra, não muda, ele será sempre o mesmo. Então a gente tem que dar uma volta, um retorno à origem de quem escreveu a obra, e não só valorizar a linguagem dentro do texto, dentro da discursividade. Quem fala? À luz das ciências humanas contemporâneas, a ideia do indivíduo como autor, último de um texto, principalmente de um texto importante e significativo, parece cada vez menos sustentável. O autor deve se apagar ou ser apagado em proveito das formas próprias do discurso? O que essa regra de desaparecimento permite descobrir? Ela permite descobrir o jogo da função do autor. Então, a sua intenção em retratar nessas palavras é uma certa indiferença que constitui para ele o princípio ético fundamental da escrita contemporânea. Foucault desenvolveu uma crítica radical à ideia de autor e, mais geralmente, do par autor e obra, deixando transparecer uma recusa à categoria de autor e ao gesto biográfico. Chegando a defender o anonimato rigoroso, ele subverte, assim, o princípio ético da autenticidade autoral, consagrando a longas datas. O filósofo parte da ideia de que a figura do autor deve ser apagada em proveito das formas próprias aos discursos, o que o conduz a investigar o que esse desaparecimento permite descobrir, quais os espaços, as lacunas e as funções livres que estes espaços deixam descobertos. Dentro do texto que nós trabalhamos do Foucault, também tinha que relacionar com a obra de Borges, que Jorge Luiz Borges foi um escritor e poeta argentino, que ele escreveu um conto, que é Borges e Joe, onde que ele coloca bem presente ele dentro do conto, para, digamos assim, para quem lê, o leitor que lê, se lembre dele. Lá ele coloca ele como narrador, que ele gosta de praia, de café, mas ele também coloca que Borges gosta de escrever. Daí ele diz que ele foi até fazer uma jogatina, mas daí ele coloca também que não era ele que gostava disso, era o outro Borges. Então, em todo o texto, ele vai colocando o narrador e ele no meio do conto. Isso daí se torna uma confusão. Primeiramente, Borges se coloca no conto como duas pessoas distintas. Uma como autor e a outra como a pessoa que ele é. E ele faz uma confusão no conto para que o leitor perceba que ele também está lá dentro do conto. E daí a Suzana vai falar um pouco então sobre Borges.
Jorge Luiz Borges, desde os seus 7 anos, ele já tinha revelado ao pai que seria escritor. Com 9 anos, ele escreveu seu primeiro conto, La Viscera Fatal, inspirado em um episódio de Don Quixote. Já em 1923, publica seu primeiro livro de poemas, Fervor de Buenos Aires, iniciando assim uma das mais brilhantes carreiras literárias do século XX. Suas obras se destacam por abordar temáticas como filosofia, metafísica, mitologia e teologia. Jorge morreu em Genebra de câncer. Já no foco Parábola de Cervantes e de Quixote, o Borges ele se compara muito a Quixote. Ele diz que ele é muito parecido com ele, né, nas cavalgadas e tudo mais. Então, Jorge Luiz Borges associa a figura do autor Miguel de Cervantes com o personagem Don Quixote, que foi criado por ele. Um deles é o fruto da imaginação e o outro faz parte da vida real. Eu vou falar um pouquinho também do Miguel de Cervantes, que é o escritor e autor do Don Quixote. Ele nasceu em 1547 em Alcalá de Henares. Em 1569 ele foge para a Itália depois de um duelo, onde ele acaba perdendo a mão esquerda e numa batalha, né? Em 1575 ele foi capturado por corsários e em 1580 ele pagou o resgate e conseguiu sair, né? De volta já a Castela, ele se casa com Catarina Salazar, vivendo em Esquivas, povoados de La Mancha. Em 1585 ele publica A Galateia, seu primeiro livro de ficção. Em 1597 foi preso por dívidas. Aí que ele começa a escrever o Don Quixote de La Mancha, que segundo o prólogo da obra, não se sabe se ela foi escrita na prisão ou ele teve a ideia de fazer o texto na prisão, né? Em 1605 ele publica a primeira parte da obra, que seria o engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha, e o segundo em 1615, em O Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de La Mancha. Ele mora em 1616, que tem a coincidência que é na mesma data do Shakespeare, mas segundo dados, essa data não estaria certa, porque na Inglaterra, eu acho que é 10 dias antes, uma coisa assim, que Shakespeare morreu. Por que a gente conta um pouco da história dos autores? Justamente porque quem lê a Parábola de Cervantes e Quixote, Borges e Joe, não vai conseguir associar o autor sem saber um pouco da história do autor, né? Que o Cervantes ele é muito parecido com o Quixote ali na história de vida dele, assim, ele teve muitas aventuras e tal. Então, nós concluímos que muitas foram as reflexões de Foucault a respeito da importância do autor no texto, e ele comprova com o passar do tempo a figura do autor está cada vez sendo tratada como ela não existe, como se não valesse a pena, somente as escritas. E, contudo, ainda hoje nós, quando lemos algum livro, algum jornal, nós procuramos saber quem é o autor, nós nos reconhecemos com certos autores, nós queremos saber quem eles são. E quando nós vamos falar para alguém, nós também não falamos só da obra, nós queremos falar do autor. E apesar de muitos argumentos para o esquecimento do autor perante suas obras, não será válido enquanto ele ser o criador de tudo, pois ele é quem confere unidade à obra. Essas são as nossas referências.